podcast. A gente aprende muito fazendo isso. Simbora, vou dar aqui as honras ao nosso céu. Não é árvore, é árvore, é a árvore. Se for de acordo com o retorno, é uma árvore. É verdade. Enfim. Só Jade. Ó, gente, um dia eu chego aqui, o Joanderson fala que eu roubei a camisa do meu marido. Aí outro dia eu chego aqui e me chama de Smurf. Laís, Agora é céu, eu vou agora ter é que chamar a árvore. vinheta de novo, Por quê? Laís. Vamos nessa. Rodando a Errado? vinheta, a gente foca totalmente na palavra. Produção, vinheta tá no ponto? Não, tá no... Nossa, Ah, tá, pensei que ela mandava. Vamos lá, gente. Atos, capítulo 9, do versículo 19 até o versículo 31, e vai falar do perseguidor, que antes era perseguidor e agora se passou a ser perseguido, no caso, Saulo, né? E o que me chamou a atenção aqui foi lá no versículo 21, que diz assim: todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam. Foi isso que tu separou, né, Júlia? Foi mesmo? Todos que ouviam Saulo Aqui, eu só mostrei pra Joe. ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Primeira coisa aqui, ficavam admirados e perguntavam. Olha a diferença quando a pessoa, ela tem um encontro verdadeiro com Deus, com Jesus. Ela se torna tão diferente que as pessoas ficam admiradas. Admiração. Nossa, mas não era aquela pessoa que pecava, não era aquela pessoa que estava no mundo, não era aquela pessoa... Mas isso aqui só acontece quando a pessoa realmente tem um encontro com Deus e quando ela é realmente transformada. Sem essa transformação que só o Espírito Santo pode trazer para dentro de nós, tirar as coisas impuras, pensamentos impuros, sentimentos impuros, talvez um sentimento de não perdoar, sabe? Essas coisas que precisam ser transformadas, sem isso, as pessoas não vão se admirar. Porque vai ser só mais uma pessoa daquela que está ali fora. Mas quando você está realmente dentro da presença de Deus, que você recebe realmente o Espírito Santo, você tem essa transformação e as pessoas se admiram. Muitas vezes quando eu oro, eu falo para Deus que eu quero levar a luz dele. Sim. Por quê? Porque eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam com um brilho diferente. Assim como Moisés, né? Desceu do monte Exatamente. com o rosto brilhando. Sim, porque eu quero que me vejam com uma luz diferente. Mas essa luz é da Laísa? Não, não é da Laísa. Essa luz é da presença de Deus. É da presença do Espírito Santo em mim que vai chegar até as outras pessoas. Não que as outras pessoas sejam trevas, mas a Bíblia fala que a luz ela vai acabando ali com as trevas, ela vai dissipando as trevas. E é isso que a gente tem que ser hoje nesse mundo. Nós, como cristãos, estando dentro da igreja, sermos a luz que vai chegar e dissipar as trevas, assim como foi o caso de Saulo, que outrora era um perseguidor e agora ele estava ali sendo perseguido por amor à palavra, porque ele amava, ele pregava, ele estava realmente sendo um verdadeiro cristão e ele se tornou até perseguido por conta disso. E a outra coisa que me chamou a atenção foi o versículo 22, o seguinte, que diz que as mensagens... Você falou também, né, Júlia? O bom é porque aqui é confirmação, aqui a gente não Não vai pro conversa... 23, não. Não vai pro 23, 24, não. Por A favor. gente não conversa antes, é raro as Mas vezes Deus a gente complementa, fala. né? Exatamente. Tá, 22. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. Então, assim, outrora que ele perseguia, agora as mensagens dele estavam tocando corações. Estava sendo poderosa. Poderosa para curar, para salvar, para transformar, para convencer pessoas de também servirem a Jesus, de também receberem o Espírito Santo na vida delas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam nem o que dizer. Não tem argumento. Contra a Não tinha palavra de questionamento, né? Deus, não tem questionamento, não tem argumento. Tá tudo ali. Sabe que ele pregava na sinagoga por ser judeu e considerado rabino. Então ele tinha acesso à sinagoga e ele aproveitava para pregar. Aí tu imagina ele falando, então, gente, no caminho de Damasco, Deus falou comigo, né? Mas só que eu estava vindo... Eu ia matar vocês. Então, o testemunho dele, cara... Se a gente for olhar naturalmente, talvez hoje, como a gente sabe o final da história, a gente sabe que ele realmente teve um encontro real com Cristo, a gente sabe que ele demonstrou frutos, que ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Sim. Então, talvez, se a gente olhar naturalmente com o olhar de hoje, a gente fala, mas como que eles estão aqui com medo de Paulo? Só que se a gente for colocar um pouquinho de maldade, de repente, eles aqui podiam estar falando assim, ele pode estar fingindo, ele pode estar querendo fazer isso para se aproximar e descobrir mais, e aí sim matar a gente, tá bonzinho agora, mas... Então, se a gente for olhar com esse olhar, que talvez fosse o que eles estavam pensando, a gente entende o contexto. Então, é bacana trazer isso. E aí, complementando isso que a Laísa falou, porque eu separei o 21 e o 22 também. Sem problema nenhum. Quem tá mandando aqui é o Espírito Santo, sem problema.
O que me chama a atenção é que, por exemplo, eu vou ler o 22, né? Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco. Então, essa expressão se esforçava muito, isso me chamou a atenção. Por quê? Porque a partir do momento em que a pessoa tem um encontro real com Cristo, a vida dela muda completamente. Muitas coisas já são mudadas de uma forma muito natural, que é o próprio agir do Espírito Santo. Mas, como nós sempre falamos aqui, diariamente ocorre aquela luta, carne e espírito. Então, a gente tem todos os dias que colocar isso aqui em prática, se esforçar ainda mais. Lá em Mateus, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Como é que a pessoa mostra que não é só um remorso, que não estava de maldade para com eles, né? Porque era recente. Como é que ele demonstra isso? Através de frutos de arrependimento. A gente precisa entender que não é o nome da Laísa, que não é o nome do Joenison ou da Júlia, mas que se a gente comete algum erro, a gente acaba manchando o nome de Cristo também. Você pode entender melhor, né? Porque, por exemplo, acontece alguma coisa, você fala alguma coisa, é a esposa do pastor que falou. Exatamente. Não é? Sempre tem ali. Então, trazendo esse entendimento e ampliando, nós somos cristãos. Então, nós carregamos o nome de Cristo. Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente age de alguma forma, não é a Júlia que está agindo assim, mas eu estou ali transmitindo algo do reino de Deus. Ou coisas boas, ou eu estou manchando. E aí está o grande perigo. Então, assim como Paulo demonstrou, hoje a gente é mais fácil reconhecer isso, né? Mas assim como ele teve esse esforço, que isso implica uma força a mais para produzir frutos de arrependimento, que a gente também venha a ser assim, né? É a luta que a gente tem todos os dias. O versículo 23 diz assim: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite. Ou seja, ele estava incomodando de uma forma tão grande que eles ficavam dia e noite esperando encontrar ele em algum lugar para poder matar. E a gente vê que muitas vezes quando a gente está fazendo algo para o reino, ou a gente está sendo usado por Deus para algo, Satanás aí também se levanta para tentar matar algo dentro de nós. Para matar no ninho ainda, isso, né? Não deixar desenvolver. Porque sabe que o propósito, quando é de Deus, é algo que vai transformar, impactar vidas, vai tirar pessoas das garras de Satanás. Então, a todo momento o inimigo ele tenta matar coisas dentro da gente, matar a fé, matar a paz, matar o amor a Deus, de alguma forma tenta fazer algo, só que quando é algo de Deus, a gente isso não tem efeito, porque Deus ele é aquele que conduz tudo, tanto que aqui era só o início da vida cristã de Paulo. Depois ele fez muita coisa para Jesus, fugiu de tanta coisa e nunca parou. Então, que nós, como cristãos, nós possamos também não parar quando se levantar a luta, quando se levantar as perseguições, porque a gente fala em perseguição, mas você imagina alguém se levantando contra você, seja no seu trabalho, alguém que você vê todo dia, seja alguém que mora, um vizinho, alguém que está lá sempre, de alguma forma, sem nenhum motivo aparente, mas está se levantando para te perseguir. É nesse momento que a gente precisa lembrar que, como cristão, Deus está para nos livrar e para nos dar a capacidade para a gente manter esse bom testemunho, porque tem um nome sobre nós, né? Exatamente. E a outra coisa também, lá no versículo 25, você falando aí a respeito de pessoas que se levantam e tudo mais, a importância que tem da gente ter pessoas que vão acrescentar na nossa vida. No 25 fala que certa noite os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram lá de cima da muralha, e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. E ali foi quando ele fugiu para Jerusalém. Ou seja, eles conseguiram salvar Saulo. Naquele momento, que tinham pessoas que estavam ali prontas para poder matar ele, não estavam encontrando, mas iam matar ele estava sendo perseguido. Então, qual é a importância? Da mesma forma daquele outro paralítico, que conta... Os 4 amigos, né? Isso, que desceram ele pelo telhado. Não, você vai ser curado hoje, meu amigo, não importa como, a gente vai dar um jeito, vamos te descer pelo telhado. São pessoas que vão te salvar. Mais ou menos literalmente. De algum apuro, de algum apuro. E pessoas que somam na sua vida, pessoas que também são dirigidas pelo Espírito Santo, pessoas que também têm comunhão com Deus, que são pessoas que vão realmente segurar na sua mão e falar: não, você não está sozinho, você está sendo perseguido, mas a gente está aqui, a gente está com você. Não, Saulo, hoje você não vai morrer não, a gente vai te descer e você vai embora. E ali foi o momento que ele foi para Jerusalém. Imagine se Saulo tivesse sido morto ali naquele momento. Toda a trajetória de Paulo depois acabou, não ia ter nada, não ia ter toda essa história para
contar. E todo o propósito de vida que ele tinha... As cartas doutrinárias da acabou. igreja. Então a importância de amigos. Aqui não fala o nome dessas pessoas, nem quantas pessoas eram, mas eles estão aqui, registrados na palavra. Então, eles foram importantes na vida de Saulo. Com certeza. Igual o Gênesis estava comentando também, a perseguição. Vai haver momento de apuro, vai tentar ali os planos do inferno prosperarem e acabarem com o propósito de Deus ainda no ninho, ainda começando. E me chama a atenção isso, porque assim, existe muita perseguição, muito investimento do mal para tentar fazer isso. E muita coisa é externa, mas o que eu mais percebo, até já falei isso aqui, é interno. Tem até o livro da Joyce, né? Campo de Batalha da Mente. Muita coisa é aqui. São alguns complexos, ideias erradas. E isso é um grande problema. Isso não é um assunto de agora. A gente até comentava com a convidada a respeito de Moisés. Ela tem a canção Êxodo 3. Se a gente for ver como era esse Moisés, né? Não o Moisés que falava com autoridades, mas aquele Moisés que estava só ele e Deus ali. E aí ele tenta mandar qualquer um para a missão, menos ele, porque ele se vê incapaz, porque ele não vê condição de fazer aquilo. Então, muitas coisas são complexos da nossa cabeça, coisas que às vezes o diabo colocou e você recebeu aquela semente e alimenta aquilo, e isso impede o propósito de Deus na sua vida. Então, muito cuidado. Existem coisas externas, mas eu ouso dizer que as maiores são as internas. Aquela que o diabo sussurra, né? E a pessoa dá ouvidos àquilo, né? Então, seja igual Jesus, rebata com a palavra. Por mais que venha algum complexo, venha alguma dificuldade, que você seja como Jesus, que através da palavra encontrava as respostas para ter poder ali no mundo espiritual, porque é isso que vai derrotar a ação das trevas. Meus amigos, muito obrigada. Obrigada, John. Valeu, gente. Foi uma ótima sexta. Valeu, galera. Deus abençoe. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Ótimo final de semana. Até a próxima. Domingo na igreja, hein? Tchau. Até domingo. Nosso podcast Bíblia, a gente aprende muito fazendo isso.